Olá, gente. Professor Marcos Nunes, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que, ao mesmo tempo, é de extrema importância para vocês, não porque você não possa utilizar isso numa galeria, mas principalmente porque você precisa saber fazer interpretação de uma obra, por exemplo, na prova do Enem. Só que quando eu falo análise de uma obra de arte, é necessário que a gente entenda, e a gente vai dividir esse conteúdo em vários aspectos. Por quê? Professor, eu preciso saber disso tudo? Não, eu preciso ter uma noção para, primeiro, não julgar antes de saber. Eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo em aulas. Você não é crítico de arte. Você pode até não gostar de uma obra ou outra, mas você não pode colocar um juízo dizendo se alguém é artista ou não. Nem eu, que sou professor da área e com vários colegas meus, eu posso dizer ou definir se alguma coisa é arte ou não. Eu preciso entender os contextos, eu preciso entender a análise dessa obra e saber se ela me agrada ou não, e por que ela me agrada e por que não me agrada. Então vamos entender sobre o que é essa leitura e interpretação da obra. Se você não consegue entender, faça como uma colega minha, Dominice, me explica, na tua visão como professor de arte, qual seria a forma correta de eu analisar o contexto dessa obra, porque na hora que eu vejo sem contexto, aquela imagem me choca. Aí eu perguntei a ela, se te choca alguma coisa, talvez o artista tenha conseguido, né, tenha conseguido. Assistam o Belo e o Feio na arte, assistam o Singular e o Estranho na arte, que são aulas que já estão na plataforma da gente, lá no YouTube, no canal do YouTube, plataforma Gonçalves Dias, para a gente entender essa análise de obra de arte. Hoje é o primeiro gancho disso aí. A leitura ou interpretação de qualquer obra é um passo extremamente importante, tanto quanto a produção, porque quando o artista faz, ele tem a sua própria leitura, o seu próprio conceito, os seus próprios processos de produção. Só que, às vezes, ou muitas vezes, o que ele quis passar, ou o que ele nem pensava em passar, talvez não chegue à pessoa, porque a pessoa não tem nem não se dá a liberdade de tentar entender, ou compreender, ou fazer a leitura do que era aquela obra. Entender, compreender é aprender a mensagem do artista. Se isso vai ser agradável ou não para mim, é outra situação. É perigoso tentar fechar a arte em um só conceito. Nós já falamos sobre isso no conceito e funções da arte, falamos sobre isso com outros conteúdos que a gente tem gravado aqui. Há o risco, então, de não dar conta de tudo que ela abarca num certo conceito. Ou seja, o seu conceito de arte não é o único que existe no mundo. Entenda isso. Seja flexível, seja generoso, mas acima de tudo, faça a leitura do contexto para entender, talvez, a posição do artista, mas entender como essa obra te afeta ou se não te afeta. Né? Alguns estudiosos oferecem indicações do que caracteriza uma obra de arte. Acima de qualquer coisa, meninos, meninas e quem está assistindo, não ache nada. Ah, eu acho, tu não achou nada. Não acha porque tu não tem base nem para discutir se você não consegue fazer isso aqui. Então, não ache nada. Eu vou repetir. Não ache nada. Mais uma vez, não ache nada. Transforme isso no mantra. Não ache nada. Pesquise, entenda, analise, compreenda e principalmente aprenda. Linhas verticais. Vou começar com algumas coisas bem pontuais, que nós já falamos sobre isso na parte de elementos de linguagem visual. As linhas verticais, ela dão uma sensação de verticalidade. Será que na hora que o artista tirou essa foto ele queria fazer isso? São só prédios. Eu estou trabalhando com uma turma de alunos em ver as coisas sobre outras óticas. E isso é importante para fazer a leitura visual. A interpretação depende de uma série de elementos contidos na obra. Quais são os elementos que são contidos nessa obra? O que eu vejo? Eu só vejo prédios? Por que parecem linhas e não prédios? Será que a visão do artista. Várias perguntas. O que o artista quis transmitir quando produziu a obra? A obra é um objeto de fruição estética, testemunho e fonte histórica de sensações e emoções. Me causou algum tipo de sensação, eu olhei, algumas podem fazer, outras podem passar despercebidas. Eu tenho que me perguntar sempre isso. Por que, que alguma coisa te incomoda? Se te incomoda, incomoda outras pessoas. E por quê? O observador já tem interiorizado uma grande quantidade de informações. Essa grande quantidade de informações eu acho, você não é especialista de internet, então não acha nada. Não são alguns canais do YouTube que dão as suas próprias opiniões do eu acho, que vão determinar se uma obra é arte ou não, ok? Informações relativas à obra ou artista, vamos ver isso aqui com calma. Mudanças de escala, por exemplo. O Ron Mueck é um artista, um escultor hiperrealista, que ele faz obras gigantescas ou pequenas, mas ele causa geralmente sensações. Eu vou ser sincero, eu não sei que eu sentiria a estar num lugar com crânios gigantes. Não sei se eu me sentiria, né, Gulliver no país
mágico e assim por diante, ou quem entendeu a referência, ou como eu ficaria em frente aos crânios gigantes. Eu primeiro me perguntaria por quê? O observador é o primeiro contato com a arte. O que eu sinto quando eu vejo isso? Caraca, doido! Mais ou menos o que vocês diriam. Raramente a reação é estritamente sensorial ou emocional quando você vê uma obra famosa. Eu tive o prazer de olhar algumas obras famosas ao vivo. Eu fiquei em estado de choque, porque eu sou professor de arte. Mas imagine você encontrar um artista que você conhece e estar junto dele. Né? Tem um amigo meu que quer ficar junto de um cantor nordestino extremamente famoso no Brasil. Ele está contando os dias para isso acontecer. Não vou comentar o nome. Né? O observador reage emocionalmente só à obra e ao artista. O observador identifica os elementos presentes históricos. Que elementos são esses? Imagens, técnicas, formas, cores. A primeira leitura é filtrada, eu só olho e digo gostei ou não gostei, ou não me diz nada. Essa leitura pode ser a forma consciente ou não. Eu estou colocando indagações. A persistência da memória de Salvador Dalí do surrealismo das vanguardas europeias. Impotência, flacidez sexual, noção imprecisa do tempo, estado de putrefação, objeto devorado, ele coloca uma série de situações. Eu, particularmente, tenho incômodo gigantesco com as obras de Salvador Dalí, apesar de achar maravilhosas. Mas incômodo é pessoal, é problema meu. Por quê? Porque ao mesmo tempo que me incomoda, né, eu tenho que ver qual é o problema delas. Elas são angustiantes porque me levam a vários estados emocionais. E esse aí, mas o objetivo era esse? Claro que sim, claro que não, talvez. Como eu vou analisar essa obra? Problemas a serem discutidos numa análise de obra. Vamos lá? Que tipo de conhecimento aprendemos pelo ato de sentir? Algumas pessoas têm. Quando eu falo de uma obra de arte, eu não estou falando só de pinturas, desenhos e esculturas. Estou falando, inclusive, das séries que vocês assistem, dos filmes que vocês assistem, das músicas que vocês consomem. Conheço alguma coisa quando eu sinto. Será que aquela música me fez ir no céu? Será que eu danço com a vassoura quando eu estou varrendo casa ouvindo música? Será que eu boto a louça para lavar e da faço assim com o pé, como a gente faz aqui em São Luís, no Maranhão, então no estado inteiro? O que é arte? Já conversamos muitas vezes sobre isso. O que faz um objeto ser arte? Toda obra de arte deve ser bonita, deve ser bela pelos teus conceitos. Né? Assista uma aula sobre o belo e o feio. A arte é uma via de compreensão do real ou não? Né? Por que, que alguns filmes, algumas séries, eu costumo dizer que não me trouxeram nada porque o filme é chato? Já pensaram nisso? Por que a obra de arte não é unívoca? Quais são as funções da arte? Será que aquela música vai trazer alguma coisa? Eu estou colocando artes visuais aqui, esculturas, arquitetura, mas a gente pode estender para muito. Algumas peças de teatro causam incômodo nas pessoas, outras causam diversão. Né? A Yayoi Kusama, né, Kusama, ela é uma artista japonesa que ela faz um trabalho ostensivo e extensivo com bolinhas. Gente, eu não sei qual a sensação que eu teria com essas coisas, parece tentáculos cheios de bolinhas. Tem algumas pessoas que, acho que o nome é tripofobia, que não podem ver cavidades em grupos que têm reações adversas, mas uma coisa é certa, ela trabalha em instalações infinitas que criam sensações diferentes quando você está dentro. O que é realmente uma obra de arte? De maneira simultânea, é um objeto. E esse objeto pode ser físico, com todos os aspectos relativos à sua materialidade. Mas eles podem trazer uma mensagem, se eu quiser ler a mensagem. O objetivo da aula é que você entenda que toda obra tem uma mensagem, mesmo que você não entenda logo de cara. A informação, o que revela relativamente ao contexto de produção. Qual a sensação e emoção que eu tenho quando eu observo essa obra? A interpretação, eu leio de acordo com as minhas experiências, pensando sobre isso. O Beijo, do Gustavo Klimt, austríaco. É uma das obras mais faladas do mundo, mas quando eu olho o Beijo, a primeira vez que eu vi, eu não consegui entender logo de cara. Tem um casal envolto numa espécie de cobertor, e esse cobertor me deixa pensar depois em que estado de amor e de relações, inclusive sexuais, eles estavam. E ao mesmo tempo que é muito íntimo, é muito revelador, e ao mesmo tempo é muito pessoal. O beijo em si é uma coisa que diz muito. Você beija uma pessoa, bate aquele sininho, faz bem, 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 mas você beija uma pessoa e é como se estivesse beijando uma parede. Então, esse aconchego, o abraço, a proteção, que muitos de nós estamos precisando, sem um cunho erótico, sem um cunho sexual, sem um cunho, talvez um cunho mais fraternal, fosse uma explicação da pintura desse casal. Como se dá a interpretação dessas obras? Né? O Heidegger, ele diz que a obra dá publicamente a conhecer outra coisa, revela-nos outra coisa, e essa outra coisa é a alegoria. A coisa fabricada reúne-se ainda na obra de arte, algo de outro.
A obra, nesse caso, se torna um símbolo. Buguei, professor. Na prática, é necessário que a gente faça a interpretação dessa obra para entender o que é essa obra. Mesmo que eu não consiga, eu vá buscar as informações. Não sei onde. Pesquise. Né? Qual é a essência? Os detalhes fazem parte? O que é e como? Eu vou sair desse contexto aqui da pintura, do desenho, da escultura e vou para uma série que vocês assistem numa plataforma de streaming. Quando eu assisto a série, eu digo assim, eu gostei, eu não gostei. Por que os detalhes eu não prestei atenção? Porque o diretor tem uma comunicação. Eu assisti uma série recente que a fotografia, as cores da série eram tão bonitas que eu não lembro que os atores estavam falando que eu tive que voltar para assistir o episódio. Porque o visual me chamou mais atenção do que a própria história em si, que depois eu achei meio sem sentido. Né? A Moça com o Brinco de Pérolas, do Johannes Vermeer. Né? É um pintor barroco e a gente não sabe exatamente quem é a moça retratada. Tem até um filme onde a Scarlett Johansson, aquela atriz dos Vingadores, a Viúva Negra, ela faz a personagem. Lindíssimo o filme, você acha na internet com facilidade. Mas há quem diga que a moça era empregada da casa dele. Há quem diga que é a filha do pintor, uma menina de mais ou menos 13 anos. Muita gente especula, mas quem é essa moça? Talvez ela tivesse uma pessoa desconhecida, né? E a tela foi pintada na hora, a partir da que se via. A menina usou as roupas da dona da casa. Tenso. Como analisar esta obra especificamente? Análise objetiva, visual, que eu vejo os detalhes. Linha assim, cor assim, isso aqui me chamou a atenção, gostei, não gostei. Análise subjetiva, o que eu sinto quando eu vejo, quais são os sentimentos. E eu não estou falando só de um quadro, eu estou falando da música. Alguns de vocês, eu sempre digo que a música é um negócio interessante. Você ouve a melodia, você se encanta pela melodia. Tu vai ouvir a letra, nossa, tem algumas letras que ao mesmo tempo te chocam e outras não dizem nada. Né? Mas você não vai pela letra da música, vai pela melodia. Né? Quem não tem dignidade, que não sabe que é dançar um funk até o chão e se diverte simplesmente por estar se divertindo, mas sem se preocupar, às vezes, com alguns funks que tem uma letra que realmente não te traz alguma coisa. Eu não estou condenando, estou dizendo que o funk tem várias interpretações. E quando você vai ler a obra, a única coisa que não pode ser é preconceituoso, eu acho, não acho nada. Né? Sintaxe visual. Existe uma sintaxe visual? Existe. Né? Cor, linha, forma. Isso é sintaxe visual. Quais são os elementos e o que cada elemento desse representa? Representa alguma coisa? Sim. O cinema, por exemplo, ele vai buscar nas vanguardas europeias a inspiração de vários estilos, mas não são os únicos. Né? O teatro trabalha muito com isso também. O contexto histórico, a temática, a organização dos elementos. Tem uma pesquisa mais abrangente sobre isso? Quais são as técnicas, os recursos? As Meninas de Velázquez, isso aqui é interessante. O pintor Velázquez, ele está no quadro pintando a obra que você está vendo. Oi? Buguei, professor. Ele mesmo representa ele mesmo, sob o ponto de vista seu, como se você que está aí em casa olhasse o quadro sendo pintado naquele momento. Doideira, pois é. Quem são as meninas? Por que essa daqui está mais clara? Por que tem um cachorro que eu demoro a ver? Por que tem um padre lá no fundo? Tem um espelho aqui dizendo quem está vendo, os pais da menina. Ah, eu comecei a ver a obra com outros olhos, com outras formas de interpretação. Obter dados sobre o autor. Quem é, a data de nascimento, a morte, a origem social. Alguns de vocês são tão viciados em filmes que vocês só assistem filmes daquele diretor. Alguns de vocês são tão viciados em música que o artista, que muitas vezes parece extravagante, mas ele vende uma imagem, o cantor ou a cantora, né, é o teu ídolo, teu ícone. Nessa semana eu tive, né, que desapartar uma briga de alunos por causa de K-pop, de uma banda de K-pop. Um garoto disse, eu acho um lixo, não pode mensurar a arte de ninguém. Tu pode não gostar do estilo por uma série de valores. Quais são os valores que te incomodam? Por que eles dançando, as meninas dançando, te incomoda tanto? Cantando? A outra menina disse, eu gosto de K-pop. Então, isso são valores estéticos. O que você não pode é mensurar achando que sua verdade é a única. Reconhecer o assunto. Cena religiosa, histórica, mitológica, alegórica, paisagem, retrato. Ela encontra-se exposta? Ela está exposta. Primeira aparição pública, quando foi? Analisar o assunto. O que se encontra representado, quais são os lugares, o enquadramento é muito usado, por exemplo, para séries, vídeos, cinema, a luz, a fotografia. Os dados relativos ao local, perdão. Criando uma legenda breve. O autor, o título, a data de execução, o suporte onde foi feito, as dimensões, o lugar de conservação, a técnica. Isso muda. Amo esse quadro para se pensar. A Redenção de Can, do Modesto Brocos, que é um pintor espanhol, mas que fez a Academia de Belas Artes no Brasil, do academicismo. A vó preta agradece a Deus porque a filha
mestiça com uma cor de pele preta menos retinta, teve um filho branco que puxou ao pai num processo de preconceito muito grande, onde um externo, um artista estrangeiro, vê essa situação do preconceito racial em 1889, né? Algumas avós de vocês, bisavós, diziam assim, né? A minha dizia isso para minha filha, casa com um homem branco para limpar a pele. Porque isso aqui tá, eu sei que é grosseiro isso aqui, mas isso estava internalizado das nossas avós, bisavós e algumas mães pretas que passaram e passam até hoje por preconceito racial, o racismo. E aí ele coloca a maldição de Cã, que é a redenção do filho de Noé, que é punido porque seria um livramento o neto não nascer preto. Olha que loucura, gente. A se pensar. Anotar as primeiras impressões que vão ajudar numa fase posterior. Justificar as conclusões que você teve, mas primeiro analise com cuidado. Não tire esse eu odeio, porque na hora que você odeia, você tem um problema sério com alguma coisa que você não sabe ler, ou seja, interpretar. Estabelecer comparações entre obras de artistas e ver se é similar ou se é interessante. O que o artista escolheu? O que terá afetado as escolhas? Por que aquela obra em particular? Decodificação dos significados, reais ou simbólicos. Observar o que é digno de nota para análise. A Adriana Varejão tem um trabalho fantástico. A gente olha, parece que é um azulejo antigo. Só que é a visão dela sobre cenas iconográficas, etnográficas de negros e índios do século XIX, século XVIII, século XVI, só que feitos recentemente. E aí ela fala sobre negros, índios, a miscigenação e a violência nesse processo de colonização. E é uma artista contemporânea. Alterácia visual. A literácia visual é um processo de pensamento onde você constrói e manipula uma imagem. Isso é muito utilizado no cinema, né? Falar sobre a obra, a produção de um discurso sobre as representações. Verbalização de uma imagem, é transformar algo visual em palavras. Gente, a música usa muito isso, porque a poesia de algumas letras trabalham com aquilo que você vê. E o inverso também. Elas podem ser entendidas por outros, criando um discurso coerente usado na forma de articulação. Essa relação com a obra e o processo de criação da leitura é muito expressivo, mas também é muito contundente. É aí que eu vou dizer, eu gosto ou não gosto. O que a única coisa que eu não posso dizer, eu acho que isso não é legal. Eu acho é pautado em quê? Se você não sabe fazer a leitura da obra. Né? Arte popular de mestre Vitalino. Por muito tempo, a arte popular dos artesãos e dos artistas nordestinos foi considerada inferior e regionalista. Por que nós somos regionalistas se nós somos brasileiros? Né? E ele fala de quê? Ele fala da nossa realidade. Lampião, Maria Bonita, Vaquejada, Zabumba, Casa... o Nordeste por si só. Como analisar de outras maneiras a obra de arte? Qual é o tema? Às vezes o tema já diz o que é. Aí facilita a minha compreensão. A técnica e o material utilizado. Qual foi? Tinta, papel, etc. O simbolismo. O que cada cena, o que cada objeto representa e se isso me diz alguma coisa. Eu amo isto aqui, porque me representa. Se isso não te representa, o que te representa? Por que alguns de vocês são tão jovens e conseguem se identificar, por exemplo, no K-pop? O estilo do artista pode ser reconhecido pelas cores, formas, pintar, inclusive por outras manifestações físicas. Interpretação, a obra é A Moça com o Livro, de Almeida Júnior. Interpretação e hipótese sobre o significado. A menina está no momento de lazer. Ela vai pegar a página do livro, mas ela se perde. E aí a gente pode escrever o que indica a imagem. Ela está deitada na grama, possivelmente um parque ou jardim. Ela usa uma camisa pouco abotoada, o que é muito incomum para a época. Né? As bochechas estão meio ruborizadas e a gente quer saber por quê. A análise do que diz respeito aos aspectos formais da obra. A pintura é realista? A pintura da menina ocupa o primeiro plano? Tem cores claras, escuras? Evite ler a etiqueta logo de cara. Porque se você ler a etiqueta, você já pode definir a obra. Deixa por último. Obtenha uma primeira impressão, tristeza, felicidade. Observe as linhas. Van Gogh, por exemplo, utilizava linhas para poder fazer a obra dele. O Munch, no grito, transforma-se em agonia e angústia. Os símbolos possíveis, as cores e os tons. E, por último, veja a etiqueta para ver se aquilo que você sentiu faz parte da obra. Né? Van Gogh, por exemplo, nessa obra do Noite Estrelada, cada parte da obra representa uma coisa. As estrelas, a luminosidade. A lua, uma sensação de derretimento. A espiral, a vertigem. E não são as únicas. Leve em consideração algumas funções da arte. Artística, pragmática, religiosa, ambiental. Professor, eu preciso saber disso tudinho. Dá uma pausa para ler com calma. Mas isso tem que estar internalizado para você primeiro perceber por que a obra me causa alguma coisa ou não. O Filho do Homem, do Magritte, que é um autorretrato onde ele diz que a maçã cobre o rosto, mas deixa despercebido. E essa maçã faz a seguinte situação.
Entre o visível que está escondido, o visível é o que está presente. É a nossa curiosidade sobre as coisas. Então eu vou deixar vocês com a obra de Magritte e pensar por que que a gente é tão curioso com aquilo que a gente não sabe, né? Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço.